Amém? Esperar aí o Johnny, ver se o Johnny entra, que eu tô atrasado 15 minutos, que eu acabei de chegar do trabalho. Tô até com o uniforme aqui da. O Yuri tá aí comigo. Ver se o Johnny consegue entrar. Pô, eu sei! Pô, Yuri! Deixa eu ver se eu consigo. Johnny, não me bate não, Johnny. Ô, meu Deus, Johnny, não fica triste comigo não, cara. Deixa eu só ajeitar aqui, passei um perrengue, cara. não, o pessoal me chama de parcimonioso, eu sou tranquilo. Ei, você tava na correria e de repente você tava querendo, não sei, você ia resolver aí. Pensei, né? Não, eu sou. Ainda mais esse tema, eu sou fissurado. Eu tava no ônibus lendo lá. Fiz os meus bolsinhos, tô com os Rapaz, bolsos ah, tudo, tava e, nada no respirador todo, e tava dando uma olhada. e, Prazer estar aqui com você, meu mano. pô, um prazer também, Johnny. Então, irmãos, vamos aí começar, né? O Johnny aí é da velha guarda aí do Facebook aí, assim como eu. O Cristiano, deixa eu ver, o Yuri, o pessoal aí é das antigas aí nesse tema. Mas vamos que vamos. Então, sendo um pouquinho mais formal, né? Isso aí é um projeto que eu tô fazendo tem algumas semanas, né? Estou chamando alguns convidados aqui, geralmente que tem alguma parentesco com a minha compreensão teológica, que tem a mesma compreensão, por enquanto. Depois eu vou chamar o pessoal que discorda de mim. Por enquanto, eu estou chamando o pessoal que concorda comigo. Aí, e tá sendo bem legal, o pessoal tá gostando bastante, o pessoal tá divulgando, tá elogiando, então por isso que tá me dando força para fazer essa live. Eu nunca fui bom de vídeo, Johnny, vou confessar, eu não sou bom, a minha questão é mais a escrita, a leitura, eu sou péssimo com vídeo, me fico constrangido, com vergonha, mas estamos aí com esse projeto que é bem legal. Primeiro eu vou deixar o convidado se apresentar, para quem não conhece ele. Johnny, se apresenta aí para gente, fazendo favor. Andrei, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você nesse projeto, um projeto importantíssimo, com certeza. Divulgação de boa teologia, boas conversas, né? E alguns amigos aí estão entrando, eu vi o Clarindo, alguns amigos aí estão já acertando aí. O Yuri tá falando comigo, Yuri cadê tá a ali. É um grande amigo inspirador também, muitos Verdade. amigos inspiradores. O pessoal que já me conhece, quem não me conhece, eu sou o Johnny, amo teologia, tenho uma formação em teologia, tenho um desenvolvimento no ministério em uma igreja Assembleia de Deus, de Madureira, uma trajetória ministerial, de pastoreio local, e agora também de pastoreio itinerante, ministério itinerante, professor em institutos, diversos institutos bíblicos que a gente pode participar. E aí é um prazer, então, estar falando com vocês, a gente poder compartilhar. Eu acho que, assim, uma coisa importante que diz respeito à live aqui, e eu agradeço muito o convite do André, e é um tópico hoje sobre um assunto que é dons espirituais, a continuidade ou a cessação de dons espirituais, é um assunto muito em debate, e eu tenho um apreço muito por esse assunto, e aí, até algum tempo atrás, participei junto com outras pessoas da tradução de um livro
que para mim foi um livro muito importante, que é o livro do Don Codlin. Eu não tenho mais um exemplar em português, os que eu tinha, eu fui Eu doando. tenho, eu tenho. Ficou bonito esse exemplar, né? Ficou Eu achei bonito. lindo, eu gostei, cara. Achei bem bonito. E aí foi um projeto, André, eu sou muito feliz de ter participado desse projeto, de É verdade. uma honra, né, cara? É uma honra. E, assim, essa obra do Codlin, ela me marcou muito no momento onde eu estava numa trajetória de pensar sobre esse assunto e tomar um posicionamento mais sólido sobre esse assunto, né, com ideias consistentes, né, e esse texto do Don Codlin foi, então, um projeto, e eu levei até como um projeto pessoal, assim, então me desenvolveu de várias formas, né, o Yuri está aí, ele sabe de um pouco dessa trajetória também, outros amigos, né, do Facebook, eu postava muita coisa no Facebook, debatia muito, eu via a Eu Andressa, lembro. Peguei essa época. pessoas aí, Andressa, Val Betânia, são pessoas que eu conheço também, que conhecem um pouco da minha história, são amigas do Ministério. E você se lembra então, né, André? Eu costumava me envolver muito em discussões lá, né? Eu lembro bem. Eu chegava até a assim, consumir muito tempo e energia envolvendo em muitas discussões, né? Com pessoas bem importantes e até pessoas que eu considerava muito. Acho que ganhei bons amigos, acho que algumas pessoas ficou chateadas, eu não fiquei chateado, mesmo quem discordava de mim, né? Mas foi um tempo bom de amadurecimento. E é isso. Um pouco Amém. isso. Amém. E eu sempre falo hoje que assim, a gente amadureceu muito, né? Desde aquela época. Eu ficava mais pelos bastidores, eu só fui começar a postar. Hoje até lembrou de uma postagem minha que eu fiz há 6 anos atrás. Mas assim, nem era. Eu fui postar bem depois, né? Mas eu sempre falo que a gente amadureceu muito, né? Pelo menos eu amadureci muito, porque eu também cheguei a debater bastante, né? Só que na época eu nem debatia muito dons, né? Eu ficava muito questão de arminianismo, né? E calvinismo. Eu acho que todo mundo também chegou nessa fase. Amadureci muito, aí depois eu só fiquei postando mesmo o que eu pensava, mas nunca fiquei retrucando, rebatendo. O pessoal não, eu sempre tentei levar o pessoal na esportiva, na amizade, né? Mas tem um pessoal aí, tem um pessoal que eu converti, tá? Converti por. Não, deixou o sensacionismo até muito tempo. Tem uns amigos aí que eram sensacionistas e hoje, graças a Deus, tem um que virou até pentecostal, tá tendo Assembleia de Deus. Eu acho muito bom isso aí, porque tem muitas pessoas que são céticas de que debates podem resolver e levar a algum lugar. Eu também coleciono boas histórias de que debates resolveram levar alguém para algum lugar. Isso é Pessoas muito que bom, né? também, alguns até assim, permanecem em igrejas históricas ou não. Na época, eu não mencionei isso falando no começo, mas na época eu desenvolvi um blog chamado Dádiva e Louvor, e aí Sim, eu li muito. muito. Então, Muito! olha, aquele blog teve muito acesso mesmo, mas teve texto assim, tinha milhares de acessos, eu não sei como. Ele começou assim a alavancar. E aí eu achei que ele chegou até um momento onde eu tinha deixado muito texto nele, eu pensava em colocar mais texto, mas no momento eu cumpri o propósito dele. E aí Amém. eu também fui de inventar novos textos. Mas eu fui de amigos que continuam, muitos amigos ainda continuam fazendo vários textos. Um deles é o Gabriel Arauto, Notas do Alto, não sei se você acompanha muita coisa. Aham. Ele posta. Sim, sim. Então tem muita gente que continua desenvolvendo, continua publicando textos bons, tudo continua. Eu ainda converso com pessoas daquela época que tem bons testemunhos de boas influências, de textos, de traduções, de tudo aquilo que estava acontecendo. É isso. E é isso, essas lembranças com boi a gente dá continuidade, né? E vai influenciando
escrevendo. Um dia eu ainda vou terminar meu livro. Um dia eu ainda consigo terminar ele, ainda não terminei não. Mas ainda consigo e a gente vai fazendo boas amizades, né? Graças a Deus. Vamos para o assunto agora, vamos para o assunto. Primeiro eu quero me apresentar, né, irmãos? Calma aí, nem falei de... rapidinho aí, passar rápido. Eu congrego numa igreja calvinista, né? No caso, ela não chega a ser reformada, porque ela é calvinista mais moderna, vamos dizer assim, ela não tem a confissão reformada como presbiteriana, ela, na verdade, se baseia na confissão batista do Charles Spurgeon. Então, mas a minha igreja, ela é aberta aos dons, né? A minha igreja, graças a Deus, é aberta aos dons, muito por minha influência na época. Quase virou sensacionista. Na verdade, quando eu cheguei, ela era praticamente sensacionista, né? Aí a maioria dos sensacionistas saíram, porque eu entrei. Aí eu fiquei, a igreja andou, graças a Deus. E o pastor, provavelmente eu vou ser o sucessor, né, pastoral dessa igreja. E sou formado em teologia, tenho um bacharel em teologia, especialização em algumas áreas, tenho especialização em História da Igreja, dou aula de História da Igreja, e é isso aí, vamos que vamos. Tá, eu não tô... Johnny, só fala alguma coisa aí, só para ver se eu tô te ouvindo. Alô, som, tô aqui. Tá. É que o som foi embora um pouco do ambiente, agora voltou. Tá. Na hora que você tá falando, eu mutei aqui um pouco para te ouvir melhor. Show. Não atrapalhar, às vezes, o que você tá falando. Show. Então, vamos lá. No caso, o Johnny, eu acho, eu posso estar sendo um pouco equivocado, mas eu acho que o Johnny tem uma ideia mais, que a gente chama aí, o Yuri gosta muito, expansionista, né? Questão do expansionismo do... É Xiong ou Shang? Qual que é o certo? É enigma isso para mim. O certo parece que seria Shang mesmo. Tem uma Shang? puxada. Seria algo nesse sentido. Shang. Mas nós estamos no Brasil e o brasileiro ele então, B1 mesmo. Isso aí. Então, mas todos nós concordamos, o pessoal aí continuista, não vem ao caso que estão hoje aqui. Não fala que o Johnny é continuista, não. É verdade. Mas todos concordam aí na continuidade dos dons, tanto eu quanto o Johnny, o Yuri, aí, o pessoal que alguns estão nos assistindo. E o embate é em relação ao sensacionismo, né? Vamos lá, eu vou citar o sensacionismo rapidinho. É a crença, tá? Vamos ser legais, hein? É a crença que alguns dons, não todos os dons, mas alguns dons, principalmente, vamos colocar os miraculosos, se a gente pode dividir nessa categoria, a gente pode falar um pouco a respeito disso, isso pode ser dividido assim, mas eles entendem que é uma divisão e que os dons miraculosos teriam cessado. Que dons miraculosos é esse? O dom de línguas, que está na categoria aí dos proféticos, né? O dom de profecia, os dons de cura, discernimento, enfim, discernimento de espírito, no caso. Esses dons teriam cessado. Aí vai ter algumas divisões, alguns sensacionistas vão criar um pouquinho diferente, outros vão ser totalmente radicais, já vi posicionamento assim, que todos os dons cessaram mesmo, eles vão colocar na categoria de alguns dons aí como só capacitação natural, né? Então há essa divisão, mas todos aí sensacionistas entendem que os dons miraculosos teriam cessado. Sendo o Johnny o meu convidado, eu vou querer explorar mais ele. Eu sou só o entrevistador, mas eu vou dar minha opinião aí também. Vamos lá. A primeira pergunta... Primeiro, Johnny, eu queria te perguntar, baseado aí na página do nosso amigo Cristiano, por que você não é sensacionista, Johnny? Por que você não é sensacionista? Ou também, se você alguma vez, na sua caminhada, você chegou a namorar o sensacionista, porque eu já fui sensacionista, né? Uhum. Eu já fui porque
eu tenho algumas. Fui de presbiteriana na infância. Eu já fui sensacionista, mas depois eu mudei. E você, como você entende isso? Por que você não é sensacionista? Eu tive uma fase praticamente assim, pensando seriamente no sensacionismo, mas em muito conflito, né? Eu tinha já há algum tempo assumido que a teologia reformada acertava em muitos pontos, que eu encontrava melhores respostas, assim dizer, né? Depois de um tempo a gente passa a refletir o quão bem a teologia reformada está acertando em tudo, mas foi uma fase importante. E aí, nisso, eu também comecei a pensar que talvez o sensacionismo era uma parte desse acerto também. E Uhum. talvez de certas coisas que a gente assiste, aqui, ali, certas incompreensões, a gente começa a tender a pensar que talvez o sensacionismo faça um pouco de sentido, né? Abraço para o meu amigo Kaique Farias, está aí acompanhando também. Então, eu tive sim, André, essa fase, e aí foi aí que eu busquei realmente um posicionamento melhor, compreender melhor se era isso mesmo que fazia mais sentido. E por que o sensacionismo não funcionaria de uma maneira assim, só para a gente começar a falar, pontuar algumas coisas, Uhum. que até a sua colocação pontuou muito algo já que eu tinha até pensado de pontuar, né? Essa separação entre dons milagrosos, miraculosos e dons naturais, cotidianos, não sei como a gente pode classificar algo nesse sentido, ela é uma visão artificial, ela é muito artificial. A gente, de algumas formas, a gente começa a perceber que mesmo aqueles chamados dons mais comuns que o Espírito Santo dispensa à igreja, eles podem ser esticados a um nível e quão milagroso seria possível. Paulo, ele faz isso quando ele começa a pensar nos dons muito, lá na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, aí ele começa a esticar alguns dons, né? E aí tem até uma discussão sobre esse texto, porque ele estica o dom de línguas, ele estica o ter fé, ele estica. Aí ele faz uma coisa, ele estica a misericórdia, por exemplo, que para muitos é uma coisa tão comum que qualquer pessoa poderia fazer. Só que ele estica ela a um ponto onde ele seria capaz de entregar a própria vida para salvar outra pessoa. Então, assim, alguns desses chamados dons que a gente pensa que é tão comum assim, dizer que eles são comuns é uma maneira de reduzir eles. Porque o Espírito Santo podia operar coisas assim tão assim fora do comum que a gente imagina, que na verdade não tem nada de comum nesses dons. Eles são a operação do Espírito e eles são milagrosos por natureza, pela operação do Espírito. A própria palavra dons, essa é uma outra questão interessante, porque geralmente a discussão gira em torno do termo dons, né? Mas a própria palavra dons, ela é muito pouco utilizada na escritura. A escritura quase sempre fica comentando os atos do Espírito mesmo, como eles são, e qualquer coisa que Deus esteja fazendo entre nós é atribuído como algo milagroso, sobrenatural, né? Então, esse é um argumento do Vincent Cheun, que na época foi muito interessante pensar nesse argumento que ele faz, porque muitas vezes a discussão gira em torno de um assunto reducionista, né? O termo dons ou charis, ele começa a ser utilizado de uma maneira terminológica só lá do meio para o fim do Novo Testamento. Uhum. Então já tinha muito tempo e as escrituras já vinham trabalhando com o assunto muito tempo sem depender dessa terminologia. Então, se a escritura nem dependia dessa terminologia, quanto mais de uma divisão artificial nossa, que a gente criou para dizer isso é milagroso, isso é mais corriqueiro. Isso aqui é mais sobrenatural, isso aqui é mais comum. Se a própria terminologia não era trabalhada, quanto menos uma divisão artificial dessas. Então, assim, esse é um primeiro ponto assim que o cessacionismo promove, é um certo reducionismo desses assuntos. Esses assuntos eles vão ficando dessa maneira reducionista, né? Eles vão sendo assim
categorizados dessas formas, quando a escritura nunca preocupou em ficar categorizando isso. A escritura nem mesmo preocupou em oferecer uma lista completa de quais são os dons totais, né? Ou todas as possibilidades sobrenaturais que o Espírito Isso é Santo um ponto trabalhar. importante. Não tem uma lista precisa. Não tem uma lista, né? Você comparando com Pedro ou Paulo ali, você querendo achar uma precisão ali, onde, né, o Alex aí tá participando, e aí, Alex, tudo bem? O pessoal são amigos aí amigos muitas coisas, né? Então, assim, essas divisões, elas acabam sendo todas, assim, artificializadas. A não ser que nós estejamos brincando de fazer exegese, nós não podemos aceitar esse tipo de divisão. A não ser que a gente quer brincar de ser estudante, de fazer exegese, a gente não pode aceitar esses tipos de reducionismo. E o sensacionismo já aceita. O sensacionismo, na verdade, ele faz algo ainda mais grave. Ele coloca as discussões nesses termos. Ele que impõe a discussão nesses termos. Ele impõe essa discussão e força para que ela seja discutida nesses termos. Então, o que vai causando tudo? Vai causando um grande vício na discussão. Ela vai alternando muitos vícios e eles vão piorando. Então, é por isso que às vezes a gente entende que mesmo o posicionamento continuista, que é um posicionamento bem melhor, né, ele ainda não é um posicionamento suficiente para se livrar de todos esses vícios. Porque ele ainda continua carregando os vícios. Não, nós temos dons. Não, nós temos uma lista tal. Não, nós temos 9. Não, nós temos 12. Ele ainda continua com vícios, né? Dessa discussão que já está viciada. Então, qual que é uma discussão que realmente se livra disso? É uma discussão que transcende isso, que é uma proposta que, por exemplo, o Cheung colocou esse termo expansionista, mas ela já era encontrada em outros autores antes dele. O Rodman Williams, que era um autor de matriz presbiteriana. Citar ele. Eu falei, ele vai citar ele. Esse é um autor de matriz presbiteriana mesmo, ele não chegou nem a se rotular assim como continuista. E ele já falava em termos de que o que a gente está chamando de dons, o sobrenatural, o milagroso, não é algo assim que a gente pode categorizar dessa forma. A discussão vem sendo viciada 2000 anos para cá. Quase isso, né? 1000 anos e alguma coisa, né? Essa discussão já vem sendo muito viciada. Pelo menos alguns séculos para cá. O sensacionismo também é mais moderno do que parece. Isso aí é algo que muitas vezes é omitido de nós. Quando você lê a teologia dos reformadores, você lê as obras de Calvino, eu fiz questão de ler as institutas completamente. Olha aí. Olha aí, 2 minutos você vai carismático. Essa obra é tão importante, André. Essa obra é tão importante. Ela realmente já mostra que assim, toda essa discussão de sensacionalismo continua é até uma discussão moderna. Além de truncada e viciada, é um pouco moderna. Eu estou lendo o Agostinho na língua dele, eu fiz questão de voltar a isso várias vezes. Na época tinha um amigo que era o Vitor Barreto, não sei se você se lembra dele, ele participava não. Muito de cabeça não, assim. Sobre Rushduni, cultura, ele era muito assim, muito letrado, amigo do Fabrício Tavares, eles compartilhavam muitas coisas boas nessa época. E o Vitor Barreto mesmo, como não sensacionista, de forma alguma, uma vez ele compartilhou uma reflexão, eu fiquei bem intrigado, porque isso me fez retornar outras vezes nas institutas de Calvino, é o posicionamento de que o próprio Calvino não poderia ser enquadrado no mainstream sensacionista, no sensacionismo standard, padrão. Ele não poderia ser enquadrado. Ele fala de sonhos, profecias. Calvino até chega a falar da possibilidade apostólica após os primeiros apóstolos, ele chega a falar dessa possibilidade apostólica. É o comentário dele à carta aos Efésios, não é? Se eu não me engano. Eu estava lendo esses dias, acho que é o comentário dele à carta aos Efésios. De 2:20. Esse eu já encontrei nas institutas. Esse que eu estou falando. Nas institutas também.
Ah, tá. Ele comenta muito sobre essa questão da revelacional, a profecia, a continuidade. Ele entra um pouco nisso, mas ele não está carregado desse vício de linguagem que a gente tem hoje, de continuidade, cessar. Então ele é mais, ele está antes dessa categorização. E isso possibilita a gente ver ele fora dessa categorização, admitindo possibilidade de até sonhos, né? Então, a gente fica, um calvinista mesmo, ficaria bem intrigado de ver esse tipo de posicionamento. Ou seja, essa turma desse movimento macarturiano, né, de fogo estranho, de palestras, fogo estranho, é uma turma que carrega tantos ditos, né? Eu já vi uma palestra do Stevenson, onde ele tenta ser o sensacionista. É uma discussão tão carregada, tão difícil, né? Ele praticamente não cita nada de Calvino que poderia demonstrar substancialmente que ele era um sensacionista. São suposições sobre uma questão de sola escritura, de algo aqui, e no final a gente percebe que nada disso é barreira para a continuidade de dom nenhum, de milagre nenhum, de profecia nenhuma. Então, assim, isso é um pouco, eu quero passar a continuidade aqui, mas é um pouco do porquê que eu vejo que o sensacionismo mais nublado essa discussão do que ajudado a esclarecer exegeticamente, seriamente alguma coisa. Tem mais nublado essa discussão. Só um minutinho. O pessoal aí que tá com a gente tá agarrando para vocês. Eu acho que é minha internet tá agarrando um pouco. O Johnny às vezes picota um pouco. Não sei se. Você tá me vendo perfeitamente, né, Johnny? Tá agarrando nada, não, né? Às vezes sua imagem ela embaça só um pouquinho, mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu te escuto tranquilo. Eu acho que é a minha internet aqui que é meio ruim. Eu tô no meio do Goiás aqui, o pessoal diz que Goiás é uma roça, eu não acho que é, mas parece que é. Mas então, o John desenvolveu a questão a questão do erro, né, de separação entre dons ordinários e não ordinários, dons miraculosos e não miraculosos, desculpa. Ele desenvolveu um pouco sobre essa ideia. Eu também tenho essa mesma percepção, né? Você fazer essa distinção, na verdade, aquela porque eles ficam rodando, né, nisso aí? É porque eles partem de um pressuposto do nada, né? É um pressuposto do silêncio, é o argumento do silêncio, é aquela falácia do silêncio, né? A escritura não comenta nada sobre isso, mas eu vou colocando pressuposto em cima de pressuposto, que no final é só para garantir algum tipo de argumentação para minha ideia, né? Para minha ideia inicial. André, que é o que pode falar. Na época, por exemplo, eu tive algumas conversas, diálogos, né, com o Frank Brito na época, por exemplo. Sim, e aí, sim. Desses diálogos, a gente tentou considerar que o próprio sensacionismo ele começa a partir de um pressuposto, um princípio viciado também. E o pressuposto seria mais ou menos o seguinte: para a gente ter a completude das escrituras, os dons têm que cessar. E para só um minutinho, a gente tem que ter a completude. De você desenvolver? Essa era a minha próxima pergunta, então pode desenvolver à vontade. Eu acho que essa parte de um pressuposto, um tanto, né, que funciona como uma petição de princípio ou uma circularidade, mas não uma circularidade que funciona como outra circularidade, né? O Gordon Clark tem um argumento para a inspiração das escrituras que, de certo modo, é algum tipo de circularidade, mas algumas circularidades, elas parecem nó celta. Um nó celta, ele se dobra em si mesmo. Então acaba funcionando. Mas certas circularidades não funcionam. Essa circularidade do sensacionismo, por exemplo, eles dizem, olha, para a escritura ser finalizada, o dom de profecia tem que cessar. E aí você pergunta, como o dom de profecia cessou? Eu perguntei para o Frank Brito.
Ele, ó, o dom de profecia só quando a escritura foi finalizada. Então, teve uma circularidade. Só que a circularidade não demonstrou onde está a origem de nada sobre nada, né? Ela ficou nessa petição, ela ficou nisso, né? Então ela não chegou a algum lugar. Aí você falou do silêncio histórico, porque aí vem o primeiro problema dessa circularidade, quando então aconteceu essa circularidade? É uma pergunta cronológica, histórica. Se você, que é um sensacionista, propõe essa circularidade, quando ela aconteceu? No século XX, no século XV ou no século I? O sensacionista diz, no século I. Aí você pergunta, como você sabe disso? Então, eu sei, né, pela experimentação, pelos registros. Na verdade, não pode ser demonstrado, na verdade, os registros e as experimentações, desde o período patrístico, vão ir na contramão disso aí. Os pais da igreja, todos vão ir na contramão do sensacionismo mainstream. Qualquer coisa que solidifica algum sensacionismo, os pais da igreja vão ser contra isso aí. Você não vai conseguir demonstrar, né? Você vai ler Agostinho, você vai ler Agostinho falando até sobre milagres de relíquias, que eles acreditavam até em milagres. A gente tem até um continuismo capenga hoje, que a gente quer um milagre, mas assim, você pergunta, acredita numa possibilidade de um milagre com uma relíquia? E eu não estou falando isso porque eu sou catoliquês, porque o pessoal começa a pensar, isso está cheirando catoliquês. Mas não, é porque... Distorce que eu falo. Se você ficar aberto para o miraculoso, você tem que estar aberto para certas questões que, assim, vão ser um pouco complexas para você explicar dentro dessa categorização de dons, disso, dom daquilo, como quando os ossos de Eliseu ressuscita um homem que acabou de cair morto, né? Em cima dele é jogado sobre os ossos dele, né? E a igreja primitiva, parece que no período patrístico, eles tinham abertura para isso e eles davam testemunhas de coisas meio estranhas que aconteciam envolvendo isso. Restos o próprio Paulo, né, uma parte do manto dele é entregue e aquilo, né, através daquilo Deus realiza curas, né? Então, assim, isso já é meio que assim um pretexto para que certas coisas fora de qualquer categorização que a gente possa fazer possa acontecer. Então, assim, o próprio sensacionismo ele começa num vício sobre suficiência e completude do cânon, ou suficiência e finalização do cânon. E esse é o primeiro argumento do Code, né? O primeiro argumento do Code é esse. A discussão é muito viciada, porque já tem além de tudo isso que a gente tem falado, a forma como o sensacionismo com as coisas para serem discutidas faz os próprios sensacionistas ficarem confusos sobre o que eles querem dizer com suficiência e o que eles querem dizer com finalização. Uma frase muito famosa é uma frase do John Owen que mostra parte dessa conclusão, onde o John Owen diz que a gente não precisa mais nenhuma profecia nos dias atuais, porque se essa profecia repete o que a Bíblia disse, você não precisa dela. E se ela não repete o que a Bíblia não diz, então ou a Bíblia não é suficiente, ou você está aceitando novas doutrinas e uma nova parte da Bíblia. Como que ele chega a essa conclusão? Através de uma conclusão sobre suficiência e completude. A Bíblia já era suficiente antes de ser concluída. A Bíblia já era suficiente. Porque o conceito de suficiência está ligado à vida cristã e os frutos do Espírito. Você pode chegar até uma conclusão um pouco assombrosa de que se você tivesse só o primeiro versículo da Bíblia, talvez você já teria muita coisa suficiente para te julgar ou já te ensinar. O primeiro versículo da Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Esse versículo sozinho já ensina senhorio, divindade, já ensina que se existe moralidade, ela está alinhada com Deus, se existe alguma moralidade, é Deus que define, porque ele criou os céus e a terra, ele é senhor de tudo e de todos. Um versículo só, né? Essa é a natureza proposicional da Bíblia. É isso que a pregação é baseada nisso.
Você pode estudar um versículo só no seu gabinete e montar uma mensagem em um versículo só, praticamente. Porque a Bíblia é proposicional. Você pode deduzir coisas. Então, assim, os primeiros cristãos já sabiam isso. Estevão pregou baseado só em Gênesis, praticamente. Sim. Né? Você tinha que ter uma base para pregar a Bíblia com um pouco que você já tem tudo que você precisa, suficiente. Estevão falou, olha, Jacó foi perseguido, Abel era um irmão que foi perseguido, Jacó era um irmão que foi perseguido, José também foi perseguido, e até Moisés, ele começa a entrar no êxodo, né? Moisés também foi perseguido. Jesus é o nosso irmão que foi perseguido e morreu. Ele pregou o evangelho baseado em menos de 60 capítulos da Bíblia, ou seja, isso é menos do que 10% da Bíblia. 10% já era suficiente para ensinar sobre Cristo, rejeição, sacrifício, cristologia. Eu acho que um dos textos mais claros de que a Bíblia já era suficiente antes de ser concluída é o texto de Paulo a Timóteo. Que ele diz que Timóteo já tinha alguma escritura e aquilo já era suficiente. E Paulo não diz que escritura Timóteo tinha. Talvez era Gênesis, talvez era o Antigo Testamento, talvez era uma parte pequena do Antigo Testamento, talvez uma parte do Antigo, uma parte do Novo. A gente não sabe. Mas a escritura que Timóteo já tinha e que não havia sido concluída, que Paulo ainda estava escrevendo, Paulo está dizendo, ó, o que você já tem já é suficiente para te aperfeiçoar na vida cristã, no presente, no porvir. Então, suficiência é um assunto diferente de completude, né? Então, esse é outro vício do sensacionismo. Se você acredita na completude da Escritura, ou na suficiência da Escritura, né? Então você não pode ter novas profecias, porque você estaria dizendo que a Bíblia não é suficiente. Então esse é outro problema do sensacionismo, esse tipo de problema. E a gente Yuri, ainda pode... O Yuri, inclusive, está falando uma questão interessante, de que o Owen, essa fala do John Owen, até discorda do próprio modo que a Bíblia autentica novas revelações, ou seja, a Bíblia fica citando antigas revelações. Se você for arrancar a profecia, repete o que o professor disse em outra parte da Bíblia, você vai ficar com a parte minúscula da Bíblia, fica se repetindo, vez após vez. Então é um Exatamente. problema. O versículo que eles mais usam, né, a passagem justamente lá quando Paulo fala para Timóteo, e ali claramente Paulo está claramente fazendo uma alusão que a Bíblia, como você disse, já era suficiente para ele, né? Se nós considerarmos que Timóteo já seguia os caminhos desde da sua... E interessante que no capítulo 4 ele vai falar sobre uma profecia, né? Que Timóteo não era para se esquecer daquela profecia, né? Então, assim, você vê que não tem nenhuma relação entre a suficiência das escrituras e a não continuidade da revelação, porque para Timóteo a revelação já era suficiente para ele, para toda boa obra, para a salvação, para a santificação dele, assim como para nós, para a maioria dos cristãos do Novo Testamento, o Antigo Testamento era suficiente. Porque se a gente parar para pensar, né, Johnny, como você mesmo disse, né, o pessoal lá que estava recebendo as novas revelações da igreja de Corinto, o Antigo Testamento não era suficiente para eles? Assim, é um argumento muito estranho, né? Esse é o argumento que tenta fazer funcionar o sensacionismo. Se vocês estão buscando novas profecias, é porque vocês estão dizendo que a Bíblia não é suficiente para vocês. E assim, esse argumento é um puto disparate. Ele feito dessa forma, eu nunca encontrei uma outra forma melhor que ele foi feito, não tem como, né? Já carrega um pressuposto bem assim, estranho a própria escritura, como uma hora aí o Yuri colocou, é estranho ao próprio modo da escritura. Então a gente não vê uma forma dele fazer funcionar o sensacionismo. E esse argumento é
sobre isso. Se vocês estão buscando novas profecias, vocês estão dizendo que a Bíblia não é suficiente. Pelo contrário, a Bíblia é suficiente, e esse é um argumento do Code. Mas nós servimos um Deus que, pela generosidade e bondade dele, ele é capaz, se ele quiser, e ele diz que quer, de nos dar além do que é suficiente por pura generosidade dele. Ou seja, acho se eu nunca recebi lindo essa parte. É maravilhoso esse argumento dele. Ou seja, se eu nunca recebesse nenhuma profecia, vamos dizer assim, uma profecia sobre alguma coisa sobre o meu serviço, a minha vida profissional, alguma coisa assim que fosse realmente uma manifestação de um dom de profecia, se eu nunca tivesse recebido de ninguém isso, nunca tivesse acontecido comigo, só com a revelação antiga, a Bíblia registrada, eu teria tudo que é suficiente, né, para desfrutar de uma vida cristã genuína, no presente, no porvir, ser salvo, etc. Mas como a gente serve esse tipo de Deus, né, esse é o argumento, muito lindo esse argumento. Como a gente serve esse tipo de Deus, ele nos dá além do que é suficiente. E Timóteo, para pensar, Timóteo, quando Paulo fala sobre toda a escritura suficiente para Timóteo, para que Paulo vai fazer uma recomendação logo no capítulo seguinte, para ele não desprezar a profecia que ele havia recebido, né? Eu até deixei o versículo aqui, Paulo diz, né? Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposições de mãos aos presbíteros. Se a suficiência fosse algo que descredenciasse a revelação para Timóteo, para que ele ia fazer a recomendação logo no capítulo seguinte? Para ele não negligenciar. Então, tipo assim, é um argumento muito estranho, cara. E eles usam esse versículo. Se o argumento se essa não estiver certo, Paulo, a partir do momento que ele falou de suficiência, ele não precisava falar de mais nada. Vai para a escritura. Não, acabou. Fica aí com a escritura, acabou. Vai falar de revelação ainda, para quê? Né? Então, tipo assim, é bem estranho. E tem outra questão que o Don Codlin fala no livro, que para mim, assim, é o argumento mais que na época, assim, eu nunca tinha parado para pensar, ser sincero. Que é o núcleo do livro, né? Você que, irmãos, vamos recapitular, o Johnny participou, tá, da tradução desse livro aí, ó. Então, acho que ainda dá para comprar, né, Johnny? Não na editora, mas em algumas livrarias compram. Sim, ele teve até, acho que ele já está na terceira edição. Na terceira edição tá. Já. Eu não sei qual que é essa edição aqui que eu tenho, não. Essa eu acho que é a segunda. É muito antiga, não. Eu acho que é a segunda. Uma coisa... segunda edição. Então, agora já tem até uma outra capa. Ele é um livro que realmente, assim, a editora Carisma, que hoje é uma editora referência nesses assuntos, né, dessa abertura que o público brasileiro agora está tendo até para a teologia pentecostal, até para a teologia carismática, ela começou com esse livro, né, e foi muito importante ela começar com esse livro aí. Atraiu muita atenção e fez essa voz reformada do Don Codlin ser ouvida, né, para o público mais amplo. Exatamente. E o núcleo do ensino desse livro é que eu quero que você comente um pouquinho também, é que nem toda revelação é canônica, né? Que esse é o núcleo do livro, né? Que nem toda revelação é canônica. Que foi o argumento que, inclusive, eu não lembro se foi o meu pastor, quando eu entrei, por isso que eu falei que eu tive uma briga na época que eu entrei na igreja. Quem é membro lá da minha igreja vai lembrar e sabe que eu estou falando a verdade. Assim, foi o argumento que eu trouxe, né? Principalmente o pessoal que usava isso, né? Não, mas se tiver profecia, se tiver nova revelação, tinha que estar na Bíblia. Aquele argumento, né? Aí, quando eu trouxe essa argumentação que nem toda revelação é canônica, o pessoal ficou... Eu achei engraçado, o pessoal ficou meio em choque, né? Porque, tipo assim, como assim? Porque é o que você disse, as pressuposições, os pressupostos, já está tão repetido na cabeça deles, né? Do pessoal que é sensacionista, aquelas
aquelas inferências, aqueles conceitos, que quando você vem com uma visão, não é um novo conceito, mas uma visão até, vamos dizer assim, lógica, né? Lógica, clara, vamos colocar assim na escritura, eles ficam meio surpresos, né? Você fica assim, cara, e não tem resposta. Assim, se você desenvolver um pouquinho, eles vão ficar sem resposta. Eu também achei esse argumento o melhor do livro. Às vezes, quando eu começo falando desse assunto, eu já ministrei nesse assunto, eu já ensinei em seminário. Às vezes eu começo por esse argumento. Porque ele chama realmente essa conclusão que termina dele. Uai, se existiu revelação que não foi canonizada, por que não pode haver, de novo, em algum momento hoje, uma revelação que também não seja canonizada? Sem problema. Por que não pode ocorrer isso de novo? Né? Aquelas revelações, e havia várias, havia milhares delas. Né? A Bíblia, em vários lugares aqui e ali, ela frequentemente endossa a ideia de que havia várias profetas, profecias e revelações que não eram canonizadas. Várias. De mulheres, de homens. Né? Um caso que eu acho que eu posso incidir, que é bastante interessante, é as filhas de Filipe, no Novo Testamento, que todas eram usadas para profecia, e nenhuma acabou escrevendo algum epístolo ou alguma coisa que elas disseram virou parte de uma carta do Novo Testamento, nada. Nada foi canonizado do que Deus usou elas para dizer. Teve um que até usou o argumento. Olha o argumento, hein? Não sei se já... que eles usam argumentos. Acho que vem uns insights na cabeça deles que eles usam argumento, né, na hora. Aí quando eu mencionei isso, falou o seguinte para mim: não, mas calma aí. Claro que está registrado na escritura. Ué, se foi mencionado que as filhas de Filipe profetizaram, logo é canônico. Olha a lógica. Aí eu falei, meu senhor... Eu falei, meu senhor, meu amado, ninguém está falando aqui da menção. Oi? Desculpa. Não faz sentido com o próprio argumento deles, né? Porque o argumento deles é de que novas profecias deveriam ser adicionadas ao cano, mas as profecias em si, o argumento é sobre as profecias em si, não a menção, né? Você dizer, não a menção da profecia. Exatamente. Eu falei, meu querido, me diz aí aonde está o conteúdo da mensagem que as filhas de Filipe profetizaram. E mais, que eu acho mais interessante é o caso do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo que vai falar sobre os dons, o apóstolo Paulo que foi o maior escritor do Novo Testamento. Pô, posso dar vários adjetivos aí para o apóstolo Paulo. O apóstolo, que eu chamo carinhosamente, eu e minha mãe chama de Paulinho. Carinhosamente, Paulinho. Paulinho é só para os íntimos, né? O apóstolo Paulo vai falar sobre aquela experiência que ele teve, que ele foi até o terceiro céu, e olha que ele é interessante que ele vai falar que não é lícito para o homem conhecer o conteúdo daquela revelação. Então, pera lá, há um conteúdo que os homens não podem conhecer, ou não é lícito para os homens terem esse conhecimento. Então, já fica claro que realmente nem toda revelação, e vamos colocar assim, revelações até específicas, né? Foi a questão da experiência pessoal do apóstolo Paulo, não necessariamente tem que pertencer a um cânon. Um outro texto parecido com esse de Paulo é o de João, quando lá no Apocalipse, ele tem uma experiência também de várias questões proféticas lá. Uma delas é Deus realmente proibir ele de escrever. Num certo momento, né, onde os trovões que ele escuta, né, falam uma mensagem profética, né, ele escuta, aí ele diz que quando ele escrever, é até assim curioso, porque ele prova que nem toda profecia é canônica, literalmente, né, porque no momento Exatamente. que eu queria escrever, foi me dito que não registrasse nada disso, ou seja, não era para aquilo acabar sendo canonizado, né? Era para aquilo realmente ser. Exatamente. Né? E o Yuri está falando aí algo interessante, né? Que o Yuri está colocando, né? Foi registrado que
Não o que, nesse caso, né? Que é o conteúdo. É a menção versus a questão do conteúdo. Ai, meu Deus, até perdi o... Ah, tá, lembrei. A questão lá Você vê que o que era para ser registrado, Deus quis que fosse registrado. Porque se nós fôssemos pensar, por exemplo, cadê as cartas de Paulo que se perderam? Ué, Deus não é soberano para conservar aquela revelação como canônica? Cadê? A gente não tem... Sumiu. Se alguém me disser aí qual foi o arqueólogo que achou essa carta aí? Os próprios sensacionistas, devido a esse tanto de vício que eles já carregam, eles já têm até dificuldades, é uma dificuldade um pouco assim, né? Eles acabam não aceitando tão fortemente a ideia de que Deus é o autor final das Escrituras, como aqueles que pensam diferente deles aceitam melhor essa proposta. Você vê, eu na época conversando com o Frank Brito, ele tinha uma enorme dificuldade disso, porque ele tinha que provar que nem mesmo o Paulo perdeu uma carta sequer. Por que ele tem que forçar para provar isso? Porque ele realmente pensa que tem alguma ligação da autoria humana mesmo, de certas pessoas serem usadas profeticamente. É um argumento, é o último Atos Viciados também. Na época, eu li ainda a obra do Walter Champ, né? Sinais dos Apóstolos, do Walter Champ, né? E sim, aí sim. Ele tenta provar esse pressuposto tão difícil de suportar, que é todo mundo no Novo Testamento tinha algum vínculo e ligação com os apóstolos, ou estavam sendo supervisionados pelos apóstolos. Os apóstolos não perderam nenhuma carta, ou os apóstolos só escreveram exatamente o que a gente, assim, eles não escreveram mais nada que pudesse ser perdido. Tudo que eles escreviam tinha que ser canonizado e virar cano, né? Acaba ficando estranho com a própria ideia e a doutrina pura de que Deus é o autor final das Escrituras e que Deus, ele que supervisiona, ele que inclui, ele que canoniza no final das contas, ele que faz a igreja aceitar, né? Esse argumento ele distancia melhor dos próprios erros do catolicismo, essa ideia de que Deus é que no final das contas faz a igreja dele reconhecer a revelação, né? Esse é até um ponto-chave aí, que é muito lindo para quem assim, não é um empirista, é uma pessoa aberta mais a uma visão pressuposicionalista, né? Que é o fato de que você nem poderia olhar para a Bíblia se Deus não deixasse você olhar. Você colocar os seus olhos sob uma tela de tinta preta no papel, ainda não é a Bíblia. A Bíblia é quando aquela proposição passa para dentro da sua alma. Quando aquela proposição, no princípio, Deus criou os céus e a terra, ela é apreendida por você, é ali que você leu algo da Bíblia, é ali que você, né, absorveu, aprendeu algo das Escrituras. Então aí você vê toda a soberania de Deus. Quando eu comecei o curso na Faculdade de Filosofia aqui na Universidade Federal de Goiás, eu percebi os enormes buracos, abismos, para onde a filosofia secular levava. E eu percebi que o pressuposicionalismo tinha que funcionar, porque você tinha que colocar a soberania de Deus no começo, no meio e no final do processo. Para você até botar os olhos na Bíblia, Deus tinha que sim, ser gracioso, soberano, além de ser o autor final das Escrituras, ele tinha que ser realmente aquele que entrega a revelação já antiga, já registrada, já canonizada para você, comunicando isso em proposições para você. Senão, nem mesmo isso a gente poderia ter acesso. Então, um pouco assustador, acaba levando a gente para outro assunto, né? Nosso board é mais sensacionalista, né? Perceber que sem realmente a autoria final de Deus, você não fecha esses assuntos. Foi uma discussão que me marcou muito essa conversa com o Frank Brito, porque no final das contas ele acabou percebendo que sem realmente a gente dar um nó celta de que Deus é o autor final e ele canonizou e essa era a pergunta que alguém fazia para o Gordon Clark, o apologista, filósofo Gordon Clark, né? Clark, como que um cristão
que a Bíblia é a palavra de Deus, e por que um muçulmano acredita que o Corão é a palavra de Deus? Ele diz, é Deus que faz o cristão acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Você não tem como retroceder além. Não tem outra resposta atrás dessa resposta. Essa é a resposta final. A autoria de Deus, a entrega de Deus, o ato soberano de Deus de te passar essa informação, essa crença e comunicar essa crença. Então é muito interessante essa conexão assunto de revelações canônicas que acabaram sendo canonizadas e revelações não canônicas. Isso, inclusive, é a base do porquê o Codin acha que nós podemos julgar a profecia hoje. Porque a revelação antiga sempre julga as novas. É assim, faz sentido. Quando Jesus começa o ministério de cura dele, ele não precisa de uma nova revelação sobre o porquê curar as pessoas. Ele começa de uma revelação antiga. Todo filho de Abraão receberá a cura de Yahvé. Essa é a base do ministério de cura dele, uma revelação. Exatamente. A base Exatamente. Hoje, para qualquer coisa sobrenatural que acontece, é a base antiga. E essa base antiga julga tudo que acontece agora. É por ela que a gente filtra, julga e entende o que está acontecendo. Né? Sim. A nossa compreensão até de continuidade do ministério profético, da profecia, baseada primeiro lá, né, com o desejo de Moisés, que todos fossem profetas, e lá na profecia do programa, né, profético de Joel, que se cumpre em Atos 2. Então, tudo, na verdade, é baseado no cumprimento antigo, né? Exatamente. Tudo é baseado no cumprimento de algo que já foi proferido, que já aconteceu. A revelação antiga, né? Ela serve a essa base. Então, é muito interessante, porque o poder vai dar essas diretrizes, né? Você tem que observar a sua escritura. Se uma profecia, alguém que se diz, né, está sendo usado em profecia, ou pretende comunicar uma profecia, né? Ele vai começar algumas diretrizes. As primeiras é se essa profecia é baseada nas doutrinas, no caráter de Deus, nas doutrinas sobre Deus, sobre Cristo. Ou seja, você precisa da revelação antiga para julgar tudo isso. Sim. Então não é tão difícil, não é possível julgar e clarificar o que está acontecendo na igreja e poder ter uma comunidade carismática aberta. Não é difícil, não é impossível ter uma comunidade carismática sadia, aberta aos dons, que realmente compreende, leva com seriedade, né? Muitas coisas que os sensacionistas dizem, né, eu sei que sempre há pessoas que tentam levar o sensacionismo com erudição, mas a gente está falando muito aqui, às vezes, também num sensacionismo mais, não sei, o sensacionismo até mais leigo, né? Como, por exemplo, eu já vi pessoas dizendo que se alguém profetiza e uma profecia não cumpre, a gente tem que estabelecer uma pena capital para esse profeta, baseado em Deuteronômio 18. Então, esse tipo de pensamento... O que cortou? Fala de novo. Cortou um pouco aqui. Uma profecia não se cumpre hoje, alguns sensacionistas imaturos colocam o seguinte, que a igreja tinha que estabelecer a pena capital para falsos profetas, baseado em... Você já viu isso, rapaz? Essa eu não vi, não. Já vi isso, porque lá em Deuteronômio 18 vai falar que se alguém profetizou não cumpriu, se profetizou não se cumpriu, que tal seja apedrejado. Só que eles perdem nesse afinco por fazer um argumento de redução ao absurdo contra o continuismo, contra o pentecostalismo, contra os carismáticos, eles se perdem, porque eles não chegam nem o pano. Johnny, o Yuri tá falando que tá caindo muita live. Eu vou tentar fazer o seguinte, eu não sei se é minha internet aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar botar no meu 4G, não sei se é o Wi-Fi que tá acontecendo isso, ele vai dar uma agarradinha e já vai voltar, rapidinho. Deixa eu ver só aqui o negócio.
Tá aí comigo? Tranquilo, tranquilo. Eu acho que agora não vai agarrar. Se minha internet cair, aí volta pro Wi-Fi. Porque eu não sei se vai aguentar, porque gasta muito, né, a live. Eu fiz a live com o Torinho semana passada, não agarrou nada. Só que, cara, porque foi minha internet toda. Beleza. Mas vamos lá, vamos continuar aí. Então, assim, eu achei essa interpretação que eu estava falando bem matura, assim, né? O texto de Deuteronômio 18, já vi sensacionistas usar, olha, se um falso profeta entre vocês profetizar e não se cumprir, que tal seja morto, né? Só que o pano de fundo histórico, exegético ali é muito mais sério que isso. Então, é uma interpretação bem amadora, né? Bem infantil, né? Levando as coisas assim, para um lado assim, bem reducionista mesmo, de que se uma pessoa tenta exercer um dom espiritual e, e nesse afinco de exercer um dom espiritual, esse dom não funciona, não progride, né? Essa pessoa tem que ser punida. Então acaba assim, que o próprio sensacionismo, ele gera, nesse sentido comum, ele acaba gerando um tipo de pânico, né, entre as pessoas, assim, elas vivem sobre constantes repreensões. Alguns dias atrás eu fui contar para um amigo de uma igreja sensacionista, né, sobre um testemunho de um pastor da igreja dele, que esse pastor, numa dada situação, ele tinha que distribuir alimentos e bebidas, refrigerantes para um grupo de pessoas, né? E ele percebeu que não ia dar, e ele começou a ficar tão preocupado que ele começou a orar para Deus e pedir: Deus, nos ajuda, a gente veio aqui para fazer sua obra, e assim, tem crianças aqui, nos ajuda. Ele começou até a se emocionar pedindo ajuda de Deus, e já estava acabando, né? Então ele fechou as caixas, ele queria tentar preservar ainda alguma coisa para as próximas pessoas, mas aquilo não ia dar. E alguém chamou a atenção dele para um determinado assunto, para ele rapidinho se ausentar e voltar. A questão de. Esse é o dizer dele. Ele é um pastor presbiteriano, eu conheço. Inclusive, ele é da cidade que eu nasci, São Luís de Montes Belos, em Goiás. Ele é um pastor presbiteriano. E aí ele conta isso, ele chega e chora, né? E ele contou isso num culto, e o próprio pessoal ficou meio assim, né? Ele disse que foi o prazo de questão, assim, de 1 minuto ou 2, ele voltar. Ele percebeu que o pessoal já estava distribuindo, aí ele assustou, ele desesperou na hora, pensou, acabou, não tem nada que fazer, acabou. Só que aí ele chegou perto olhando, tinha, tinha muita marmita, muito refrigerante, Caraca, nas tudo. Aí ele perguntou, veio alguém aqui, fez alguma coisa aqui? O pessoal, não, estava fechado aqui, o povo tá pedindo comida, bebida e tal, as crianças tá querendo, a gente tá abrindo para eles meu beberem. Deus, caraca, que texto. Disse que começou a chorar. Aí eu contei isso para esse amigo, ele falou assim, mas deve ter alguma explicação mais racional. Eu falei, como Isso. assim? Por quê? Por que tem Eu sei que que pode. ter? Por que tem que ter essa dificuldade? Essa dificuldade é desnecessária. Por que ela tem que existir, essa dificuldade? Esse ambiente de suspeita é desnecessário. Por que ele tem que existir, esse ambiente de suspeita? Esse próprio pastor, que é realmente conhecido meu, o próprio conselho assim queria conversar com ele, se ele continuasse assim, comentando esses assuntos assim, meio que dando um ar de carismático pro povo. Olha que situação. Olha que, Vai comungar o homem. olha que situação, né? E, e, e a situação é essa. Aí eu contei para esse amigo, ele falou, John, deve ter uma explicação seguinte. Ele deve ter demorado e alguém chegou rapidamente, supetão, abriu as caixas e foi tacando refrigerante, tacando comida, tacando isso, tacando aquilo, e fechou, e assim, ele chegou e pegou isso acontecendo. Mesmo isso já seria muito milagroso para mim, mesmo isso, né? Mas assim, é essa virada de mentalidade. Por que ele se esforçou para tentar chegar nessa explicação e eu só aceitei o fato de que aconteceu?
E eu aceitei de bom grado de que aconteceu, que foi a mão soberana de Deus que fez isso acontecer. Né? E se fosse realmente um milagre de brotar refrigerante numa caixa, eu acreditaria, tanto quanto eu acreditaria que um azeite poderia brotar numa botija, um arroz brotar numa panela. Eu acreditaria nisso, sem dificuldade. Não precisa ter essa dificuldade necessária. Então, O Yuri tá botando essa é a explicação racional, que Deus responde à fé. Exatamente. Exatamente. Mas é muito interessante, né? Nós lutamos, na verdade, o homem em si, pós-moderno, vamos colocar assim, século XXI, ele luta com isso, né? Pode falar. Eu mais um. Esse é do Ronaldo Lindori. Esse é do Ronaldo Lindori. Olha, eu gosto do Ronaldo Lindori, hein? Esse é o testemunho dele. De que uma vez ele estava na África, né? Orando, fazendo excursões lá, orando. E aí, numa fila lá dessas orações, uma família se aproximou com criança que não tinha uma perna. Ah, sim. E aí ele mesmo, assim, não tinha muito, assim, o que esperar do que ia acontecer, mas, assim, ele obedeceu fazendo oração para Deus abençoar, fazer. Aí eu contei isso para ele. Eu contei desse pastor agora local e do Ronaldo Lindori, que ele também conhece e admira. Ele falou, não é possível que o Ronaldo Lindori contou um negócio desse. Por que isso? Por que esse esforço desnecessário para acreditar que realmente cresceu uma perna na criança? Ele falou, mas isso aí é muito milagre para acontecer no dia de hoje, não acontece mais isso, né? Então, assim, o sensacionismo acabou gerando um tipo assim de monstruosidade, de um ambiente monstruoso, de suspeita, de criminalizar certos testemunhos, certas falas, né? Aqui eu vou ser meio Shang mesmo. É aquele negócio, né? Você pede. Deus, na verdade, não tá dando pão para ninguém, né? Deus tá dando pedra, né? Deus tá dando pedra, Deus quer dar pedra, não quer dar pão, né? Parece que a ideia deles é essa, de umas pessoas. Mas é o que eu tô falando, o pessoal tem a dificuldade que tudo tem que ser baseado na nossa racionalidade. E da onde sai esse pressuposto, né? Tudo tem que ser baseado na racionalidade. Mas aí a gente vai expandir muito. Vamos ficar aqui. Eu quero falar um pouco com você. Nem sei quanto tempo tem, irmãos. Nem sei. Mas, rapidinho. É que esse assunto tem muito pano para manga, gente. Não sei se vocês têm essa noção. É muito longo. Muito longo. O que a gente pode estar fazendo aqui é recomendar realmente o pessoal ler essa obra do Clovis, né? Esses outros livros que você está mostrando aí. Isso. Eu acho que pra gente... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui pô, tem muita, mas vamos só... esse é importante. Por quê? Eu não vou mencionar nomes, mas ultimamente tem ido... não sei se você acompanha o debate FM do César Cavalcante. Vou mencionar nome. O Isaac, por exemplo, do Granconato, ele é um dos pastores lá das filiais do Granconato. E ele tem debatido, né, sobre os dons. Ele até debateu com o Eliseu Rodrigues, né? E o argumento que ele mais usa, e que interessante, cara, até o Eliseu Rodrigues respondeu bem, eu achei que ele respondeu bem, porque o Eliseu Rodrigues, ele lê essas literaturas aqui, então ele é um cara bem experiente, mas mesmo assim, na hora dele responder, eu achei que ele assim, não foi tão claro. Então, para quem, por exemplo, eu ouvindo, eu consigo entender o argumento dele, eu sei onde ele quer chegar. Mas, assim, um leigo que escuta a Rádio FM, por exemplo, não vai entendeu a resposta. E é aquela questão que é a base até do livro do MacArthur, que o miraculoso ele aconteceu em 3 períodos, né? E por isso, por ele ter acontecido principalmente em 3 períodos, foi os 3 períodos que Deus quis derramar com um propósito. E depois do último período, que foi o período de Jesus e os apóstolos, o miraculoso não teria mais lugar, né? Não teria mais sentido, que foi
no período de Moisés, Elias e Eliseu, e Jesus e os apóstolos. Esse é o argumento primário aí do sensacionismo. Praticamente em todos os debates que eu vejo o Isaac indo, ele usa esse argumento. E o Granconato também, inclusive o Granconato fez uma postagem, ele botou assim, sensacionismo, vírgula, o remédio. O Jack Deere refuta também esse falso argumento. Sim, o Sandstorm, que é Sandstorm, gente, eu confessar, eu queria que ele fosse meu pastor, porque o cara que eu mais admiro, que eu mais leio é o Sandstorm. Então, ele também me inspirou muito nessa jornada. ele é o... Gente, eu quero conhecer ele pessoalmente, mas não sei se vai dar tempo. Ele é velhinho. Ele é sensacional. Então, esse argumento aí, eu vou deixar você responder, depois qualquer coisa eu complemento. O que de princípio eu mais noto nesse argumento é que, assim, realmente ele funciona como um tipo de seletividade, né? Porque você não... O silêncio histórico sobre a parte, né? Você vai ter um... Não, o Yuri, o remédio do sensacionismo é um remédio para insônia. Eu debati com ele, mas assim, foi bem pegado mesmo, né? Eu achei ele bem assim, desfazendo muito, né? Aquele estilo dele, né? Muito descortês, eu lembro, tá? Né? Eu lembro disso. Você lembra disso? Lembro. O pessoal comentou, estava bem acompanhando, né? E assim, ele ficou preso no empirismo, e ele terminou, tipo assim, que ele não importava se ele era empirista, se ele era o quê. Mas, enfim, o que eu vejo de resumo nesse argumento é que ele é, tipo assim, ele é uma seletividade que você escolheu, claro, que teve grandes períodos de milagres nos tempos de Moisés, Elias, Eliseu e Jesus, mas mesmo assim você não tem como provar uma cessação. O Robert Raymond, que é um teólogo que eu aprecio muito a teologia sistemática dele, talvez uma das melhores, ruim por ser sensacionista, né? E para promover esse tipo de ideia. Nesse ponto ela é bem ruim, né? Nesse ponto ela é bem ruim. Ele tenta promover isso já no começo. Do Yuri de novo. O Yuri tá demais, cara. Quem foi bloqueado pelo Granconato nessa época levanta a mão. Bloqueio geral, né? Geral. Mas ele tem cada argumento, né? Quem é continuista também acredita em dinossauro. Eu acho absurdo demais. Ai, Jesus. Então, esse argumento, assim, ele tem uma certa seletividade. É isso que eu vejo principalmente. Ele tem essa certa seletividade nesse argumento, baseado um pouco assim, na ideia do silêncio. Você não tem como demonstrar que nunca houveram movimentos subsidiários nas tribos de Yahvé, no entorno da história de Israel, que também não praticassem o milagroso. Deus poderia continuar praticando milagroso depois de Jesus. Esse livro que você mostrou, 2000 anos de cristianismo carismático, mostra que sempre alas marginais ou não da história da cristandade praticavam, né, sua fé no milagroso e continuavam praticando. Então, esse argumento de que existe uma classe dominante da cristandade no Antigo Testamento ou no Novo, que ela detém o poder milagroso, né? Aí, o que eu ia falar do Robert Raymond é que ele chama isso de blackout, de que a Bíblia passa por alguns blackouts milagrosos, né? Então, você tem Moisés e aí um blackout. Você tem Elias e Eliseu e um blackout. E aí você tem Jesus e um blackout. Então, parece bem artificial. Novamente, a gente tem um argumento bem artificial para tentar demonstrar o sensacionismo, né? E na verdade, esse argumento não tinha que ser usado para provar o sensacionismo. Na verdade, tinha que ser usado para provar o continuismo. Porque ele prova duas coisas. Que milagres aconteciam, é o que prova, porque aconteceu durante esses
Estão comigo aí? Desculpa, a minha internet realmente acabou, tô no Wi-Fi de novo. Vai dar uma agarradinha aí. Tá me vendo? Pessoal? Jorge, tá comigo aí? Sim, tô te ouvindo. Pode falar. Ah, é porque agarrou a internet aqui, porque acabou minha internet, como eu tinha falado. Eu tava Eu dizendo que vou... Pode falar, enquanto eu faço o negócio aqui. Pode falar. eu tava dizendo que essa ideia do blackout, ela realmente ela acaba só gerando mais problema, né? Por que que a nova aliança tem que passar por algo assim? O próprio cessacionismo, ele fica meio capenga, porque o que que impede a gente ter passado por um blackout e a gente continuar voltando pro milagroso, do mesmo jeito? Você continua com esse problema do milagroso voltar. E o cessacionismo ser uma ilusão. O cessacionismo é o blackout. E é o problema, no final das contas. O próprio argumento prova isso, que o cessacionismo é o blackout em si. Então, assim, o próprio MacArthur, no afinco dele de também demonstrar o dispensacionalismo, ele acredita em novas profecias futuras, novas revelações futuras, comuns, enfim. Ele, então, defende... Não, eu justamente eu estava falando. Pode ir falando. No final das contas, ele defende que a igreja passou por um grande blackout que não deveria acontecer, mas aconteceu. É isso que ele defende. Eu estava tentando fazer um negócio aqui, mas eu acho que não vai dar. Ah, consegui, mas vamos dar continuidade. Então, assim, justamente o que eu estava falando, que esse argumento não prova, justamente porque a ideia é justamente que no Antigo Testamento as profecias elas aconteciam. E o fato dos personagens mais proeminentes, né, Moisés, Elias, Eliseu, serem mencionados, isso não exclui o fato que não acontecia, como você disse, nas rondas mais marginalizadas, vamos dizer assim, né, e nos outros escopos de atuação no Antigo Testamento. E é estranho também, um segundo ponto, é que, por exemplo, se nós formos pensar no Novo Testamento, por exemplo, eles, quando vão tratar de profecia, eles tratam a profecia como algo miraculoso, não é? Geralmente. Aí, vão pensar, e todas as profecias que aconteceram no Antigo Testamento? Não teve nenhum blackout das profecias, e era algo miraculoso. Está dentro do escopo do miraculoso também. E um terceiro ponto, que eu até separei, que eu acho interessante, é que o testemunho do Antigo Testamento, na verdade, fala totalmente contrário a esse conceito. Olha só, Jeremias, você deve conhecer essa passagem, né? Jeremias 32:20 diz o seguinte, né? Deus falando, né? Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje. Olha isso. Até o dia de Jeremias. Tanto em Israel, eu acho interessante que ele fala não só em Israel, olha o que ele vai falar, como entre outros homens. Em algumas traduções está em toda a humanidade. Você vê que sinais interessante. E te fizeste o nome qual o tens nesse dia. Tiraste o seu povo de Israel na terra do Egito com sinais e maravilhas. Então, quais são os sinais e maravilhas aqui que o profeta está retratando? Justamente os sinais que tiraram o povo do Egito, que foi sinais miraculosos. Então, assim, no mínimo, um sensacionista lendo esse texto, ele tem que assumir que o miraculoso tinha que continuar pelo menos até Jeremias. No mínimo. Estava acontecendo até Jeremias. André, mas essa seletividade, ela é tão assim assustadora, porque, por exemplo, se você teria que dizer que os juízes eram blackout, os milagres nos dias da monarquia eram blackout também, né?
esse próprio termo que muita gente usa, 400 anos de silêncio profético, de Malaquias a Mateus. Isso mesmo também é indemonstrável. A gente não pode demonstrar se teve silêncio profético ou coisa desse tipo. A gente não tem como demonstrar. A gente diz silêncio profético no sentido de que não teve mais revelação canonizada. Mas isso também é artificial. Durante muito tempo antes e depois não teve revelação canonizada. Nunca teve sempre uma revelação canonizada. Deus é o autor final e é ele que canoniza as revelações. Ele não fala nada de silêncio profético disso ou daquilo. Os profetas não canonizam nada. A gente não tem que estar preocupado com o silêncio deles ou com a fala deles. Eles não canonizam nada, no final das contas. Então, assim, esse próprio argumento de blackout, de grandes períodos milagrosos, esse próprio argumento ele é totalmente, sim, bem artificial. Bem artificial. Os juízes fizeram milagres assombrosos. Sansão fez milagres assombrosos. Gideão, né?